Muito bem, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, informou que vai arquivar o inquérito sobre fake news aberto pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. O inquérito inclui a censura à revista digital Cruzoé e ao site O Antagonista pela divulgação de uma reportagem que liga Marcelo Odebrecht a Toffoli. Na manifestação enviada ao Supremo, Raquel Dodge defendeu a separação das funções do processo de persecução penal. Na manhã de hoje, antes da decisão de Dodge, a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão em ao menos 10 endereços. Os mandados foram ordenados pelo ministro Alexandre de Moraes. Ele é o relator do caso na corte. E a casa do general da reserva Paulo Chagas foi alvo de um desses mandados. Ele foi candidato ao governo do Distrito Federal na última eleição e a investigação suspeita que mensagens publicadas pelo militar difundiram crises contra a honra dos ministros e o fechamento do Supremo. Pelo Twitter, Paulo Chagas ironizou o mandado de busca e apreensão. Quem nos acompanha em imagem tem aí a fala dele. Ainda nessa terça-feira, o ministro Alexandre de Moraes determinou o bloqueio de contas em redes sociais e do WhatsApp de 7 pessoas investigadas por publicarem supostas ofensas contra a corte. Eu vou passar a bola aí para você, Vera Magalhães, e se vocês quiserem alguns trechos da decisão da Raquel Dodge, é só dizer que eu vou lendo aqui ponto a ponto. Pois é, Silvia, foi uma decisão bastante dura, um texto em que ela confronta abertamente a decisão do Supremo Tribunal de abrir esse inquérito que nós temos dito aqui desde 14 de março, quando foi instaurado, que é arbitrário, que é excessivo, que não tem objeto determinado, que não tem fatos claros, nem pessoas investigadas, arroladas claramente, e que não passou pelo Ministério Público e nem teve a distribuição para o juiz natural, como enfim, tradição, como é o que manda o ordenamento jurídico. Então, é um inquérito cheio de arbitrariedades, ela pontua todas elas, diz que no direito brasileiro o órgão que julga não pode ser o mesmo que acusa, que isso não existe no ordenamento jurídico brasileiro, e fala em determinar o arquivamento, não pedir, não solicitar, não recomendar, determino o arquivamento e também a anulação de todas as decisões subsequentes. Ela fez isso no momento em que havia uma clara escalada autoritária por parte do ministro Alexandre de Moraes, que se arvorou direitos que ninguém tem no Brasil, a ponto de determinar ele próprio qual o delegado que conduziria o inquérito, determinar a supressão de contas das pessoas das redes sociais, sua retirada do WhatsApp, retirada de conteúdo da revista, portanto censura, não tem outro nome, censura a revista Cruzoé e ao site O Antagonista, e uma série de buscas e apreensões sob argumentos bastante questionáveis. Ele fala que havia ali risco de subversão da ordem, graves ofensas a integrantes da corte. Eu me dei o trabalho de entrar nas contas das 7 pessoas que parece ele que escolheu aleatoriamente. São pessoas que não têm ligações entre elas, pessoas que não podem nem ser chamadas de influenciadoras digitais, por mais que você concorde ou discorde do que vai ali, por mais que tenha uma série de absurdos nos posts dessas pessoas, coisas claramente atentatórias à democracia, e nada ali justifica a medida que o ministro Alexandre de Moraes determinou nesta terça-feira. Busca e apreensão na casa das pessoas, sua retirada das redes sociais, retirada do WhatsApp, medidas bastante excessivas que não encontram amparo na lei. A gente sabe que as redes sociais são aí veículo para uma série de propagações absurdas, muitas delas que vão contra a democracia, mas eu ouvi vários especialistas, criminalistas, especialistas em direito, nenhum deles chancela isso que o ministro Alexandre de Moraes fez. E fez no dia seguinte de censurar 2 veículos jornalísticos. Então é uma escalada de autoritarismo que não encontra amparo legal e não encontra precedente no Supremo. E aí vai a Raquel Dodge e faz o que fez. Ela poderia fazer o que fez? Ouvir vários especialistas, ouvir ministros do próprio Supremo a esse respeito? Aparentemente não. O arquivamento de feitos na justiça cabe a juízes, é uma prerrogativa de juízes. Mas aí uma pessoa, o criminalista Davi Tangerino, disse o seguinte: tudo bem, o Supremo também não poderia ter aberto o inquérito.
Então a gente está diante de um estica e puxa institucional. Ela tem razão no mérito, concordo com tudo que a procuradora Raquel Dodge diz ali, mas aparentemente ela exorbitou. E exorbitou dizendo o seguinte: olha, você não podia ter feito o que você fez, então eu estou fazendo o que eu não poderia fazer. Isso é perigoso. Quando se chega a esse ponto de se esticar a corda das instituições desta maneira, perdem todos, os que têm razão e os que não têm. A sociedade como um todo perde. Cabe aos demais ministros do Supremo, com urgência, chamar esse caso para o plenário, porque o que está para se seguir é outro absurdo, que é simplesmente Toffoli e Alexandre de Moraes ignorarem o despacho da Raquel Dodge, fingirem que ele não existiu e seguirem com o inquérito. Não pode acontecer isso. Existe um ordenamento jurídico no país, existem instituições vigentes. Os ministros têm de entrar nesse caso, deixar a omissão com que tem se comportado até agora, avocar o caso ao plenário e decidir. Se o inquérito for continuar, se eles acharem que há ameaças a ministros do Supremo, que delimitem o seu objeto, que delimitem o escopo de quem está sendo investigado e o prazo para que seja concluído. Muito bem, vamos lá, vamos passar a bola para o Carlos Andreasa, que aliás escreveu agora há pouco no blog dele e eu convido para leitura em jp.com.br. Pessoal, vejam que a Vera acaba de fazer uma análise muito precisa de um cenário de exceção. Nós estamos aqui discutindo hoje o dia inteiro decisões e reações fundadas em profunda insegurança jurídica. Insegurança jurídica que tem como centro irradiador o Supremo Tribunal Federal. A casa que é guardiã máxima da Constituição Federal, mas cujos membros têm diariamente, há anos, quase sem exceção, investido contra a lei maior, contra a nossa Carta Magna. Eu li a decisão da Raquel Dodge, dividido conforme expresso pela Vera. Ao mesmo tempo, diante de uma aula de direito constitucional, uma aula a 2 ministros do Supremo e a todos aqueles que se calaram. Onde está Carmen Lúcia, a senhora do cala-boca já morreu? Onde é que está o Barrosão, que mata no peito para defender os direitos fundamentais? Vejam, é, portanto, uma aula, um texto primoroso que tem esse problema. Pode o Ministério Público mandar arquivar um inquérito? Porque ela manda arquivar, tá lá, promove o arquivamento. Ela tem alcance para essa decisão. Ao mesmo tempo, olha como é complexo o negócio. Ao mesmo tempo, o Ministério Público é o titular exclusivo da ação penal. Então, talvez esteja aí, nessa condição, o fundamento, segundo Raquel Dodge, para o arquivamento. O texto dela tem como base a lembrança de que o Ministério Público não foi convidado a se manifestar a respeito de uma ação penal, sendo ele o titular exclusivo de qualquer ação penal. Portanto, num vício grave constitucional plantado pelo Supremo Tribunal Federal, por 2 ministros do Supremo Tribunal Federal, estaria a condição para que ela determinasse o engavetamento. É delicado, é complexo. Como se posicionar diante disso? Nós estamos tratando aqui de um mecanismo, conduzido pelo Alexandre de Moraes, um mecanismo de investigação que trabalha sem objeto determinado, o que na prática dá liberdade para que um já poderoso por natureza ministro do Supremo invista contra qualquer um a qualquer tempo. Eu não me lembro de já ter me deparado com algo assim. Não é aceitável que um inquérito avance sem respeito óbvio ao devido processo legal. Está lá no texto da Raquel Dodge. Não há respeito à delimitação da investigação penal.
ela faz as perguntas: quais são o objeto e o fato investigados? Delimitar genericamente uma investigação sem definir sujeitos e investigar atos indeterminados sem cortes de tempo e espaço, agora digo eu, é algo intolerável à democracia. Intolerável. E nós estamos aqui discutindo sob profunda indignação no reino da insegurança jurídica. A heroína Raquel Dodge tem o seu ato heróico questionado por motivo de procedimento. E se há questão, é preciso relativizar. Mas, ao mesmo tempo, como não aplaudir o que ela escreveu ali? Por que nós estamos nessa situação como analistas? Porque o Supremo Tribunal Federal instaurou o reino da barbárie no Brasil. É isso. Diga lá, Alexandre, agora você, vamos lá. Bom, depois da análise brilhante dos meus companheiros aqui, eu começo com uma pergunta. Existe algum limite para o Supremo Tribunal Federal no Brasil? Quer dizer, quando eu vejo uma decisão dessa, um absurdo, né? Tamanho, que a gente não sabe nem por onde começar, você fica pensando o seguinte: quem vigia o vigilante? Quem coloca algum limite nas decisões do Supremo Tribunal Federal? Então, me lembra, quer dizer, as bases do nosso ordenamento jurídico, que tem 2000 anos, que vão até o direito romano e passam, inclusive, pela Magna Carta, que tem 800 anos, que já ali já colocava algum tipo de limite nos poderes do rei, né? Nesse caso específico, o rei João, né, que é o irmão mais novo do Ricardo Coração de Leão, lá do Robin Hood, que todo mundo conhece da história. Mas, enfim, existem limites ao poder discricionário dos governantes, especificamente do judiciário, já são dados muito antigos do processo civilizacional do Ocidente. Então, a gente chegar num ponto onde a gente não consegue sequer ter uma ideia clara de quais são os limites do Supremo Tribunal Federal, a gente está retrocedendo quantos anos em termos de civilização? 1000, 2000, 3000, não sei. Enfim, além disso, é um atentado, além de todo o absurdo jurídico, né, envolvido, você também tem um ataque frontal à liberdade de expressão, né? Você tem a liberdade de expressão, que é, na minha visão, um direito natural, sagrado, não é um direito dado pelo Estado, é um direito reconhecido pelo Estado, que é totalmente diferente em termos filosóficos. O Estado entende que todo mundo tem seu direito à expressão e a sua liberdade, e o Estado entra como um garantidor de um direito que precede a própria existência do Estado. Então houve um ataque muito claro e evidente, frontal à liberdade de expressão, às reportagens desses veículos. Tanto que as entidades, não só as entidades de classe, como até a OAB, que normalmente tem tido, principalmente de uns tempos para cá, um papel meio ambíguo, mas nesse caso específico, até a própria OAB Nacional, para crédito dela, se posicionou do lado certo e criticando esse avanço foi feito pelo Supremo. Então, o que fica de mensagem também é o seguinte: mais uma vez precisamos proteger a liberdade de expressão de ataque. A liberdade de expressão vai ser sempre atacada, ela não é um dado da natureza, ela não cai do céu, ela tem que ser protegida não só pelas leis, mas também pela sociedade. O que houve, que foi um absurdo, e que ainda bem que pelo menos a PGR se posicionou do lado certo, foi também um ataque frontal à liberdade de expressão, que precisa ser protegida, e a sociedade toda precisa ficar atenta, porque primeiro atacaram essas pessoas, amanhã pode ser qualquer um de vocês. O assunto é bom, vamos fazer mais uma rodada, vai, vamos lá, gira no Vera. Tem alguns aspectos aí que agora ficam pra gente observar, né? Como que o ministro Alexandre de Moraes vai reagir? O lado dele, o lado dos ministros que defendem o inquérito, argumenta dizendo que já houve outro, no caso Sérgio Cabral, naquele inquérito aberto por determinação do próprio Supremo, no caso Sérgio Cabral, para averiguar a transferência dele, a demora na transferência, etc. Foi um inquérito criado pelo Gilmar Mendes, que é uma espécie de mentor intelectual desse grupo. Ele dá as diretrizes e Toffoli segue, geralmente é assim que acontece. E o Alexandre de Moraes, nesse caso, foi chamado a fazer parte desse grupo, que nem sempre ele forma com esse mesmo grupo, mas foi chamado e, no caso, ele entrou ali e entrou exorbitando para além do que o Toffoli pediu. No pedido do Toffoli, ele pede providência sobre o site da Cruzoé e do antagonista, mas ele não pede retirada de conteúdo do ar. O
Alexandre de Moraes foi mais realista do que o rei. Disse que um documento não existia, o documento está publicado no Estadão agora. Será que ele vai mandar retirar do Estadão também? Vai mandar retirar do blog do Fausto Macedo? A gente vai ver uma decisão atrás da outra de cerceamento da liberdade de imprensa. Quando ele faz o que faz, ele amplificou em muito o alcance da reportagem que cita o Toffoli como amigo do meu pai pela Odebrecht. Era uma reportagem que não imputava crime ao presidente do Supremo e agora os dois enfiaram a Suprema Corte Brasileira dentro de um mar de autoritarismo, de repressão à liberdade de imprensa. O presidente Jair Bolsonaro se manifestou corretamente contra a decisão do Supremo, não faz uma afronta frontal ao Supremo, mas diz que sempre estará do lado da liberdade de expressão. E o Supremo, que deveria ser o garantidor final da Constituição, da liberdade de imprensa e da liberdade de expressão, enfia os dois pés na jaca dessa lambança institucional, coloca o país inteiro diante de uma insegurança jurídica tremenda, duela com a Procuradoria-Geral da República. A gente não sabe se essa decisão da Raquel Dodge é uma reação ao fato de que os procuradores poderiam ser os próximos vítimas de busca, apreensão, chamados para depor, ou sabe-se lá mais o que pode vir desse inquérito, que é uma espécie de cartola de mágico, em que cabe tudo, qualquer coelho nesse inquérito, sem que ninguém tenha a pachorra de exigir que esse ministro explique o que, quem, quando e a que tempo ele está investigando. A gente está o quê? Está vivendo na democracia ou está vivendo numa ditadura instaurada pelo Supremo? Eles querem assim conseguir a confiança. No fim de semana, o Dias Toffoli comemorava uma pesquisa do Datafolha que dizia que o nível de segurança, de confiança no Supremo subiu aos melhores estágios da época do Mensalão. Vamos ver agora como é que está. Como é que está, ministro? O que a sua presidência está fazendo com a confiança no Supremo? Andreasa, você também tem complementos. Veja, não há ninguém mais poderoso no Brasil do que um ministro do Supremo. E com isso os sujeitos se sentem à vontade para fragilizar, porque é disso que se trata, a corte de que fazem parte. Porque se você é membro do Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição, e você investe diariamente contra essa condição, contra a sua natureza, tem muita gente feliz. Você alimenta os argumentos daqueles que dizem que uma corte como essa é prescindível. Aqueles que chamam, como é o cabo e o soldado. Tem muita gente oportunista surfando a onda da censura, vendo oportunidade, gatilhos na censura incoerente, bárbara do Supremo Tribunal Federal. Veja, minha gente, que a Raquel Dodge, no texto dela, na decisão dela, registra que o inquérito foi instaurado em 14 de março. E que já no dia seguinte, 15 de março, ela pediu informações sobre a matéria específica do inquérito e a natureza da apuração estabelecida. Sem sucesso. Sem sucesso durante um mês. Olha que loucura, durante um mês o Supremo Tribunal Federal se negou a fornecer conteúdo solicitado pelo titular exclusivo da ação penal, o Ministério Público. A Raquel Dodge lembra também, é incrível ter que lembrar isso, que o sistema penal acusatório brasileiro determina a separação de funções na persecução criminal. Ou seja, que o nosso sistema não autoriza que o órgão julgador seja o mesmo que investiga e acusa. Isso é uma obviedade, mas para os ministros do Supremo, tanto faz. Eles estão acima disso. O Alexandre de Moraes se comporta, e a Raquel Dodge fala sobre isso sem citá-lo, se comporta como juiz investigador. Uma figura que não existe desde a Constituição de 88. Mas ele, por meio desse inquérito, procede assim. E mais,
no seu duro texto, a Raquel Dodge escreve que a lei do país, a lei brasileira, não autoriza, vamos lá, o judiciário a conduzir investigação penal. Mais grave, não autoriza que o faça de maneira sigilosa e, insisto, a revelia do titular da ação penal. Tem um trecho que eu vou destacar para encerrar a minha participação sobre esse assunto. Abro aspas para Raquel Dodge. O ordenamento jurídico vigente não prevê a hipótese de o mesmo juiz que entende que um fato é criminoso determinar a instauração de investigação e designar o responsável por essa investigação. Desenhou, e é lamentável que se tenha que desenhar matéria constitucional para um juiz do Supremo. Nós estamos muito mal parados. Um pequeno complemento é que o direito de liberdade de expressão, por que ele está na lei? É para proteger exatamente o discurso que é considerado por muitos incômodo, inconveniente, ofensivo. Ninguém precisa de lei para proteger um discurso que todo mundo concorda, que todo mundo está confortável. O direito à liberdade de expressão está no nosso arcabouço legal exatamente para proteger qualquer tipo de discurso que eventualmente alguém considere ofensivo ou inconveniente, né? E muitos dos avanços que a gente teve como sociedade, como civilização, a gente teve com discursos que no momento que foram proferidos eram considerados por alguns ou ofensivos, ou inconvenientes, ou inadequados, ou inapropriados, mas acabaram, ao longo da história, quando você olha numa perspectiva macro, acabaram avançando a sociedade. Então, na dúvida, mais liberdade, não menos. Quem corrige os problemas da liberdade é mais liberdade. A gente vai chegar aí a um paroxismo, caso o Pleno do Supremo não decida esse impasse, de se o Supremo ignorar a decisão da Raquel Dodge seguir com o inquérito, pode chegar ao final desse inquérito. Vamos supor, ele continua conduzindo o inquérito, os ministros estão lá dizendo, ela já vai sair do cargo mesmo em setembro, o inquérito vai continuar para além disso, ou seja, um inquérito que tende a se eternizar, como uma espada sobre a cabeça daqueles que ousarem divergir do Supremo Tribunal Federal. Vamos supor, aí ele se encerra. Quem oferece a ação penal? O próprio Alexandre de Moraes? É isso? Depois de conduzir o inquérito, instaurar o inquérito, o Supremo também vai oferecer a ação, porque o Ministério Público não vai, uma vez que não reconhece o inquérito como legítimo. Diz que ele já está arquivado. Então, vocês percebem? A gente está chegando a uma possibilidade de ter um absurdo jurídico, uma impossibilidade jurídica. Um inquérito que, ao final e ao cabo, não vai virar uma ação penal, porque não haverá quem ofereça denúncia. Então é muito grave o que está se passando. Não é possível simplesmente fechar os olhos e continuar tocando a pauta do plenário do Supremo como se esse bode não estivesse na sala. Ele está na sala, foi colocado na sala em conluio pelo presidente do Supremo e o ministro Alexandre de Moraes, e agora cabe aos demais olhar para ele, para o bode, e retirá-lo da sala. Diga, Alexandre. É importante salientar que hoje circulou na imprensa, eu li numa notinha do antagonista, que o governo Bolsonaro está cogitando apresentar um projeto de lei que reforce a liberdade de expressão de alguma maneira inspirado na primeira emenda do Bill of Rights, né, da Constituição Americana. Realmente, se for isso, é uma grande notícia, é ótimo, não precisa nem inventar nada, dá copy-paste que tá bom demais. Eu acho só que não pode confrontar com outras garantias constitucionais, inclusive o direito à honra, etc. Acho que a gente tem que olhar, as duas coisas estão consignadas na Constituição, né? O direito à livre expressão, liberdade de expressão, e o direito à honra, a garantia contra calúnia, injúria e difamação, etc. Porque, enfim, acho que as duas coisas são constitucionais. Acho que o Andreasa está ali falando. É isso aí. E também no arcabouço jurídico americano também, está tudo previsto. É porque o Alexandre lembrou bem um ponto, que é o seguinte: tá jogando pra galera o presidente Bolsonaro. Sinto muito, porque não precisa de mais nada na Constituição. Nenhuma linha mais sobre isso, está tudo lá. Não precisa de mais nada, é só respeitar o que está lá.
Eu só fiz essa observação porque eu vi aliados do presidente defendendo que se descriminalize os crimes contra a honra. E eu não acho que isso é um bom caminho, porque diante de uso que a gente vê das redes sociais e de outros meios para difamar, injuriar, caluniar e ameaçar as pessoas, porque uma coisa vira outra muito rapidamente, eu acho que tem de ser mantidas algumas garantias também da pessoa à sua integridade. Então, eu acho que... Sim, não. A liberdade é de opinião. O crime contra a honra, que é calúnia, difamação, injúria, ou outras pornografia infantil, ou alguém num... Incitação ao estupro, incitação a alguém num cinema cheio gritar fogo, claro, essas coisas estão fora. Nenhuma liberdade é absoluta. Né? Tem aquele ditado que a liberdade total da raposa é a prisão das ovelhas. Então, quer dizer, claro que a liberdade é sempre condicionada a algum tipo de limite, mas quanto menos, melhor. Também concordo.